E aí, falando dos impactos das crises financeiras, né? A gente pode destacar 5 delas, nos últimos 100 anos, pelo menos. Em 1929, a gente teve a Grande Depressão, tendo como epicentro os Estados Unidos, tendo como já a principal economia do mundo os Estados Unidos, em que a gente estava vivendo uma Belle Époque americana, né? Como o pessoal chamava na época, fazendo alusão à Belle Époque que existia na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1985, a gente tem a crise imobiliária japonesa, que foi extremamente importante para frear o crescimento econômico japonês, portanto, dando mais espaço para a China, por exemplo, emergir, é extremamente importante para a gente. De 95 a 2000, nós temos a bolha.com, que, claro, não é uma crise em si, mas por ser uma bolha dentro da internet é de extrema relevância. A internet é, de maneira assombrosa e disparada, a tecnologia mais importante do último século. Em 2008, a gente tem novamente os Estados Unidos como epicentro da crise mundial. Em 2008, nós tivemos a crise do subprime, crise imobiliária americana. Em 2020, a gente tem a pandemia de Covid-19. Durante cada uma dessas, principalmente das três primeiras crises, nós tivemos os Estados Unidos surfando de uma certa maneira, que não é vista mais hoje em dia, deixando mais o livre mercado. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Cortou. A partir de 29, a gente tem uma política americana mais baseada na teoria de Keynes, então um intervencionismo um pouco maior. Isso não precisou ser visto durante os 80 anos seguintes, durante várias crises, a crise imobiliária japonesa que a gente citou aqui, a crise do petróleo durante a década de 80, as crises dentro da América Latina e diversas outras. Basicamente, em toda a década a gente tem 2, 3 crises, mas durante essas, como não foi algo dentro dos Estados Unidos, nós não tivemos uma intervenção muito grande do Estado americano. Então foram crises que, tendo os Estados Unidos como economia mais forte, a moeda mundial, o capital mundial fluiu, na verdade, para dentro dos Estados Unidos, o que também ajudou a fomentar a economia. Em 2008, a gente tem uma pequena mudança, em que, novamente, os Estados Unidos entram salvando alguns bancos que estavam quebrando durante a crise do subprime. E em 2020, a gente tem uma virada completa. A gente nunca tinha visto uma crise de impacto econômico tão grande. É claro, na história nós tivemos outras pandemias, mas a economia não era da mesma forma que é hoje, então o impacto que nós tivemos foi muito grande, e os Estados Unidos tiveram que recorrer a medidas desesperadas, e isso afetou demais a economia deles, é o que a gente pode ver nos últimos 4 anos. E aí a gente, já partindo aqui para o final da nossa apresentação, falando de desafios e oportunidades. Bom, primeiro, a gente tem as eleições americanas chegando, que vão definir de maneira muito clara qual vai ser a posição dos Estados Unidos em relação à geopolítica global. Hoje, como todos nós sabemos, nós temos 2 conflitos muito intensos acontecendo, um na Europa e um no Oriente Médio. Nós temos uma tensão entre Taiwan e China, e é óbvio que a eleição americana vai tangir qual que é o tom que o Ocidente leva quanto a isso. Qual que vai ser o comportamento do Ocidente quanto a essas tensões vindas dessas 3 frentes. E os Estados Unidos, obviamente, tem um papel mais importante, né? Será que os Estados Unidos vão colocar dinheiro nisso? Será que eles não vão colocar dinheiro nisso? Será que eles vão... recentemente, na semana passada, foi aprovado um pacote de 90 bilhões nessas possíveis 3 guerras, né? 2 já existentes e uma possível guerra entre Taiwan e China. Então, é um questionamento muito plausível, muito importante que nós façamos, porque isso afeta a economia global. E aí a gente cai ali no segundo tópico, dentre esses, demografia e inflação. Hoje, como a gente falou, a taxa de juros americana está ali na banda entre 5 e 25. Não tem baixado como a gente achou por conta da inflação, por conta da economia americana que é extremamente aquecida, mesmo que a demografia deles tenha diminuído de maneira natural, né? Se a gente for contar apenas os americanos, a demografia deles está em declínio, está caindo o número de pessoas, mas como existe um fluxo migratório extremamente grande para os Estados Unidos, é uma dos fatores que também alimentam a economia americana. Na China, por exemplo, que é um aspirante a superar a economia americana, nós não temos isso. Nós temos uma demografia que também está em declínio, quando nós falamos dos naturais de lá, né? Mas nós não temos esse fluxo migratório. Claro, existem os ônus e bônus. O bônus é que a economia continua pujante. O ônus é que você não consegue controlar a inflação. Os Estados Unidos estão batendo recorde de taxa de juros. A gente não via esse tipo de taxa de juros desde o século passado, desde os anos 70, 80. Agora a gente está subindo novamente e não está sendo o suficiente para desacelerar a economia americana. E são cenas para os próximos capítulos. As eleições americanas também vão definir
qual que vai ser o comportamento dos Estados Unidos quanto a isso. E aí a gente cai, aqui é como se fosse uma cascata de acontecimentos. Nós caímos na dívida impagável, virtualmente hoje, dos Estados Unidos. Basicamente, a dívida dos Estados Unidos hoje bate quase 35 trilhões de dólares, por isso, virtualmente impossível de ser paga. Nos últimos anos, a dívida americana tem crescido 1 trilhão a cada 10 meses, o que é um número absolutamente expressivo, é astronômico. Não tem como eles pagarem isso, basicamente, é óbvio. Eles têm o poder da impressão do dólar, eles podem imprimir no momento em que eles quiserem, mas a gente sabe que isso vai causar uma pressão inflacionária, né? Então, talvez não seja a opção mais inteligente. Apesar disso, apesar desses conflitos, dessa questão geopolítica e dessa dívida muito alta, o mercado acionário é extremamente pujante, como eu estava falando dos bônus. A Bolsa Americana tem batido recorde atrás de recorde, principalmente com aquilo que são as novas tecnologias que têm emergido, principalmente desde 2020. Nós tivemos uma mudança na economia em 2020, uma aceleração daquilo que eram inteligências artificiais, modelos remotos como os que a gente está utilizando hoje para fazer essa apresentação. E isso fez com que ações de tecnologia que já eram muito valorizadas se valorizassem ainda mais. Como eu citei, o S&P 500, que é um dos índices mais importantes dos Estados Unidos, tem batido as máximas históricas muito por conta dessas big techs. Netflix, Amazon, Nvidia, Meta, Google e outras, mas principalmente essas, têm puxado o mercado para cima. Então, apesar de todos esses fatores, o mercado acionário americano, principalmente, ainda está extremamente aquecido e está em alta. E aí, voltando para a parte das eleições, que foi um pouco antecipada, hoje a gente vive uma multipolaridade dentro do cenário mundial. A gente pode dizer que é o fim da Pax Americana, fazendo alusão ao que existia na Pax Romana, né, durante o Império Romano. Podemos dizer que nos últimos 30 anos a gente teve um cenário em que os Estados Unidos eram a maior economia do mundo, eram a maior potência militar do mundo, continuam sendo, mas hoje a diferença entre os outros países não é tão grande assim. E dentro dessa multipolaridade, dentro desses países que ameaçam os Estados Unidos e veem como a sua hegemonia pode ser danosa para eles, ou pelo menos pode não beneficiar tanto assim os seus países, tendo em si acordos multilaterais que são mais benéficos para os Estados Unidos, esses países tendem a fazer com que seus sistemas financeiros não sejam mais tão centrados dentro dos Estados Unidos. Hoje nós temos a China batendo recorde também. É muito interessante a gente ver tantos recordes, né? Mas nós temos a China batendo recorde em compra de ouro, por exemplo. Não só a China, mas no mundo como geral, o ouro está batendo recordes de valor. E isso se deve principalmente por conta dessa multipolaridade que a gente tem visto nos últimos anos. Em 2022, na semana em que a Rússia invadiu a Ucrânia, nós tivemos um fato que foi extremamente importante, foi muito relevante. Os Estados Unidos bloquearam as contas russas, se apropriando do capital que existia. E isso ligou um alerta, claro, para aqueles que são inimigos dos Estados Unidos. Eles pensam, poxa, eu não posso deixar meu capital alocado ali num título público americano, por exemplo, porque eu sei que os Estados Unidos vão utilizar isso como máquina de guerra. E além dessa mudança naquilo que são as reservas dos países, nós também temos uma tentativa de criar alternativas à moeda americana. A própria iniciativa do BRICS, por exemplo, tentando criar uma cooperação diferente, utilizando outras moedas, alternativas ao dólar. A própria Arábia Saudita, por exemplo, que é uma das aliadas mais ferrenhas dos Estados Unidos, ou que nos últimos anos tem se aproximado muito, também concordou com a China em transacionar em outras moedas que não sejam dólar, em transacionar na moeda chinesa. Então, nós temos todo esse conjunto contribuindo muito para que a gente tenha uma alta volatilidade, para que a gente tenha uma multipolaridade muito exacerbada dentro do cenário mundial e principalmente do cenário econômico, né, que acaba sendo muito influenciado por isso. E já partindo aqui para o final, para a nossa conclusão. Só um gancho aqui, Yuri, se puder voltar no outro slide. Como o Yuri muito bem citou os desafios dos Estados Unidos ao longo nos próximos passos aí, e puxar mais um ponto de atenção nas eleições americanas. Eu acho que é um dos eventos mais importantes ali no curto prazo macroeconômico, as eleições americanas, onde, igual justamente o Yuri falou, a depender dessa eleição, a gente vai ter um termômetro ali para essas frentes, tanto militares e financeiras, ao longo do planeta. E o que mais me interessa dessa eleição americana desse ano é o fato de algumas pessoas estão falando que essa é a pior eleição americana durante décadas. A gente tem duas pessoas no poder, uma é o Biden,
está cada vez mais perdendo força no próprio território americano, isso causando uma dualidade civil e dentro dos Estados Unidos, e a outra, o Trump, ali naquele, ele vai eleger, não vai, e a gente puxando um adendo para esses dois candidatos que são candidatos ali que já estão uma idade avançada, então se a gente pegar ali o Trump e o Biden, ambos têm mais de 75 anos. Então, será que essas duas pessoas são realmente capazes de estarem assumindo a grande potência americana em um momento tão ímpar da história geopolítica, ali na frente, como o Yuri falou, na frente militar, tanto do Oriente quanto na Europa? E se fosse para puxar um ponto de exclamação dentro desses desafios dos Estados Unidos, acho que a eleição americana, com certeza, é de maior relevância aí. Mas, boa. Não, e acho que a gente falou muito de desafios e eu acabei esquecendo aqui das oportunidades, fazer uma adendo. Quando a gente tem, por exemplo, todas essas pressões, principalmente inflacionárias, ocorrendo, então você tem crise no Oriente Médio, preço do petróleo explodindo, você tem uma economia americana muito, muito pujante, muito forte, que não desaquece. Ao mesmo tempo que nós temos todos esses problemas, nós também temos diversas oportunidades. Então, por exemplo, se você tem uma inflação muito alta, a depender do setor, é claro, mas logo depois da tempestade vem o... Como é que é o jargão, pô? Logo depois da tempestade vem a calmaria. Então, quando você tem essa economia muito... Quando você tem uma economia muito volátil, você também tem diversas oportunidades. Então, por exemplo, você tem preços de imóveis caindo, você tem algumas ações que estão subvalorizadas dentro da bolsa de valores. Dentro, por exemplo, daquilo que nós temos como a taxa de juros mais alta para controlar essa inflação, nós temos uma oportunidade ímpar, que é de investir em títulos americanos, que estão pagando muito bem quando nós pegamos o retrospecto histórico. E também temos, por exemplo, a emersão de moedas alternativas ao país. Nós temos o Bitcoin, por exemplo, que tem descido muito, principalmente nessas últimas semanas, pós-halving, mas ainda assim é um ativo muito interessante, é um ativo a se pensar. Então, existem todos esses desafios, mas a menos que a gente tenha uma guerra nuclear mundial que acabe com o planeta inteiro, a gente ainda vai ter a oportunidade de continuar fazendo dinheiro, de continuar multiplicando o capital, independente daquilo que aconteça. Pode partir? Oi, só não fala muito em guerra que eu fico meio assustado. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, e partindo para a nossa conclusão, só fazendo uma síntese daquilo que a gente já falou, né? O país exerce fundamental papel na economia mundial, entretanto, hoje vê sua posição ameaçada pelo reaquecimento das tensões geopolíticas. Seu título de maior economia do mundo já não é tão ameaçado pela competição mercadológica, mas sim por guerras comerciais, conflitos internacionais e divisões internas. Aborda basicamente todos os pontos que a gente pegou ali. Nós temos esses países emergentes, mas que a China, por exemplo, tem uma economia muito forte, mas em parte muito artificial. Nós temos, por exemplo, uma crise imobiliária que está aí na beira, o setor imobiliário chinês está à beira do colapso total, e isso indica que, apesar de todos esses países tentarem bater de frente com os Estados Unidos, ainda não tem o mesmo calibre, talvez por conta da maneira como a política é organizada, né? Os Estados Unidos são uma democracia, enquanto a China não, mas o ponto é que os Estados Unidos continuam sendo a maior economia global e tendem a continuar sendo pelo menos pelos próximos 20, 30, talvez 50 anos. Eu vi, é muito interessante, Júlio, até parabenizar por esse texto aí, achei interessante a questão que a gente pegar os Estados Unidos aí, colocar 50 anos atrás, a gente viu uma competição mercadológica, então o Oriente e o Ocidente nessa competição mercadológica. E hoje em dia, a gente vê uma competição ali muito menos mercadológica, e igual o Yuri colocou aí, guerras comerciais, conflitos e divisões internas. Então a gente passa por um momento na história interessante de se observar aí, frente aos Estados Unidos. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. A gente escolheu os Estados Unidos principalmente porque a gente gosta pra caramba de geopolítica, né? Como vocês puderam perceber. Mas a gente está completamente aberto aí à interação de vocês. A gente espera bastante perguntas. Vamos interagir bastante aí. A gente espera ter um papo legal sobre esse assunto, beleza? Valeu, obrigado. Até mais. Falou.